sou a Marcela, mãe da Carolina e do Lucas. O Lucas nasceu com fissura de lábio e palato e hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com a amamentação. Bom, quando eu descobri que o Lucas tinha fissura, uma das maiores preocupações foi a amamentação, porque eu sabia que com a medicina de hoje a questão física não seria um problema, ele operaria e ficaria tudo bem. E eu sempre tive o sonho de amamentar, a Carol não conseguia amamentar e eu projetei a expectativa de poder amamentar o Lucas. E aí eu comecei a buscar muita informação de como que isso seria possível. E a primeira barreira que eu encontrei foi de que eu só saberia se seria possível amamentar o Lucas depois que ele nascesse. Porque é difícil, através do ultrassom, saber o tipo da fissura, se o bebê vai conseguir fazer a sucção ou não, e se a sucção que ele faz é realmente efetiva para o ganho de peso. Então, o primeiro aprendizado que eu tive com todo esse processo de amamentação é de ter paciência e de saber que tem que esperar. O bebê, ele é uma caixinha de surpresas, cada dia é um dia. Quando o Lucas nasceu, logo no hospital eu já consegui com que ele mamasse diretamente no peito. Quando o bebê nasce, a quantidade de leite, o volume necessário de leite, ele é muito pequeno. Eu conheci uma especialista em amamentação já na gestação. Eu combinei com ela que quando meu bebê nascesse, ela iria fazer uma visita. E aí ela me visitou e foi essencial fazer o estímulo da mama para ajudar na descida do leite. Até brinco com ela que se não fosse isso, provavelmente não teria sido possível eu ter conseguido amamentar o Lucas por quase 6 meses. Cada criança é única, cada mãe é única e amamentar um bebê com fissura também é diferente. Porque não quer dizer que se o bebê não mamar diretamente no peito, não quer dizer que você não amamente. E a minha experiência com o Lucas foi que para que ele tivesse ganho de peso efetivo, ele mamar diretamente no meu peito não foi algo possível. Eu tive que fazer a retirada do leite com uma ordenha para oferecer a ele na mamadeira. E mesmo ele não estando diretamente na minha pele, a minha sensação sempre foi de que eu amamentei o meu filho todos os dias e todos os momentos. A tarefa não é fácil, ser mãe não é fácil. Você acordar de madrugada e tirar o leite para oferecer para o bebê, sabendo que tem um leite disponível de latinha, é uma escolha, uma decisão que eu fiz e que eu fui muito apoiada pela minha família, por todos os meus familiares. Eu acho que isso, além do meu desejo, é a coisa mais importante, o apoio da família, de que tá tudo bem, de que se eu quiser eu posso oferecer o meu leite, mas se eu também por algum motivo não conseguisse ou o Lucas precisasse de algo mais, eu também ofereceria a fórmula e também estaria tudo bem. Então acho que esse apoio sempre foi e sempre vai ser fundamental nessa fase de amamentação. Uma outra coisa que para mim também fez muita diferença na forma como eu amamento o Lucas. Então eu dou na mamadeira, mas a gente faz muito contato olho no olho, eu pego muito na mãozinha dele. Agora ele já tá com 6 meses, ele retribui todo o carinho, pega no meu cabelo, pega na minha mão. Então é uma troca que não quer dizer que você não tá com seu bebê no peito e que você não vai ter. E isso é muito lindo, é muito gostoso de ter isso com o bebê. Acho que fundamental é procurar ajuda. Acho que todas as cidades hoje ela tem um centro que tem especialistas, tem muita informação também de pessoas na internet. A Fissura é um excelente banco de informações para ser consultado e ter como apoio também. Busque ajuda, tenha apoio. E amamentar pode ser para qualquer um. É só você querer, persistir e ter o apoio necessário.
Olá, eu sou Celestina Graziotin, sou enfermeira especialista em aleitamento materno com uma credencial internacional desde 1998. Sou mestre em saúde da criança e do adolescente e trabalho com mães e crianças em situações especiais desde 1990. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como amamentar e como alimentar as crianças com fissuras lábio-palatais. Nós sabemos que ainda há muito preconceito e falta de conhecimento em como amamentar uma criança nessa situação especial. A sociedade em geral acredita que não é possível amamentar uma criança com fissura lábio-palatal e muitos profissionais não estão preparados para orientar as mães nesse sentido. A criança com fissura lábio-palatal, ela pode muitas vezes sugar diretamente na mama. Isso vai depender muito do tipo de fissura que ela apresenta. Se for aquela fissura apenas labial e nasal, ela poderá, na maioria das vezes, sugar, deglutir e respirar de uma forma coordenada, normalmente como qualquer outra criança que não tem essa fissura. Por exemplo, este bebê com uma fissura unilateral praticamente de um lado do lábio. Ele pode ser colocado na mama para mamar, mantendo a fissura na parte superior, ou seja, nesta mama a criança vai mamar na posição tradicional, a mãe eleva a mama e apoia com os 4 dedos e o polegar acima, direcionando o mamilo e a areola para a boca do bebê, sendo que a fissura então fica voltada para cima. E a criança vai ser estimulada, como qualquer outra criança, a abrir a boca e abocanhar a areola. A fissura, muitas vezes, ela vai ser fechada pela própria mama. A mama, às vezes, está macia e ela fecha, ela veda, impedindo que a criança fique engolindo ar o tempo todo. Outras vezes, a mãe poderá colocar o polegar nesta região, fazendo essa vedação, e a criança segue mamando naturalmente. Obviamente que exige acompanhamento e orientação nas primeiras vezes. Quando a mãe vai colocar na outra mama, ela vai manter a criança nessa mesma posição, só vai arrastá-la para outra mama. E aí ela pode melhorar a posição e o conforto colocando uma almofada, um travesseiro, e ela pode apoiar a criança na altura da nuca e ela vai inverter a mão. Agora ela vai apoiar com a outra mão a mama, ergue a mama, polegar para cima, mão bem aberta, deixando livre a areola e o mamilo, e vai aproximar a boquinha do bebê nessa posição, mantendo novamente a fissura na parte superior. Isso vai fazer com que a criança mame e evite engasgos, muito regurgitamento, que às vezes pode acontecer pela própria narina. E a posição da mãe, ela pode se inclinar para trás, deixando a criança meio verticalizada. Isso é muito importante, não deixar a criança deitada, mas verticalizada, de maneira que ela suga e o leite desce diretamente ao estômago, diminuindo ou minimizando os episódios de engasgo ou de regurgitação. Uma outra posição que é bastante indicada e boa nessa situação é colocar o bebê com a fenda labial sentado na coxa da mãe de cavalinho. E pode ser desde recém-nascido até 2, 3 meses ou mais o tempo todo. Claro que nós temos que nos preocupar com a posição e o conforto da mãe. Então, como ela tem que se posicionar meio fora da cadeira ou do sofá, ela precisa estar bem acomodada nas suas costas, com travesseiros ou almofadas, para que a mãe também não canse pelo tempo que ela for ficar amamentando o seu bebê. E aí ela coloca o seu bebê próximo à sua mama, sentadinho, posição de cavaleiro, ergue novamente a mama com a mão bem aberta, aproxima o bebê, segurando geralmente até a nuca, não segurando firme a cabeça, digamos, de forma rígida, porque a criança precisa fazer os movimentos de vai e vem para respirar adequadamente, e ela vai encaixar o seu mamilo e areola no lábio, ali, estimulando que a criança abra a sua boca. Ela abocanhando, ela segue amamentando. E ela pode até ajudar com ordenha, usando o polegar para facilitar a descida do leite. Mas sempre cuidando se o fluxo de leite
não está muito forte, para evitar engasgos. Essa posição de cavaleiro, ela também pode ser usada para aquelas crianças que têm a fissura palatal ou fissura lábio-palatal completa, ou seja, que nós falamos de pós-forame, que envolve o céu da boca como é normalmente conhecido. Essas crianças que têm a fenda palatina, temos que ter um cuidado mais próximo, mais sério, porque algumas delas poderão não sugar diretamente na mama. Mas antes de colocar outros meios de oferecer o leite materno, vamos tentar avaliar se ela consegue sugar, deglutir, respirar sem ter complicações. É claro que esse trabalho é um trabalho multidisciplinar. Aí entra o enfermeiro, consultor em aleitamento materno, o médico pediatra, o fonoaudiólogo, muitas vezes o psicólogo, o nutricionista. Enfim, é uma equipe integrada que vai ajudar essa mãe, esse bebê e essa família a alimentar da forma mais segura essa criança. Outros cuidados que nós temos que ter com as crianças, dependendo do tipo de fissura, principalmente a fissura completa, lábio-palatal, é com relação às formas de alimentação. Quando elas não puderem sugar diretamente na mama, nós sabemos que a mãe pode manter a sua produção láctea através da massagem ordenha manual ou com o uso de bombas, desde que seja bem orientada quanto às técnicas. Então, o leite materno ele pode ser oferecido a todas as crianças com fenda lábio-palatal. O que deve muitas vezes acontecer, então, é uma boa avaliação para ver como que esse leite da mãe vai ser passado para o bebê. Então, no caso dela não conseguir sugar adequadamente na mama, nós poderemos passar esse leite ordenhado da mãe através de copinho, através de uma seringa, de um conta-gotas, de colher ou de mamadeira. E aí o especialista que estiver acompanhando essa dupla vai avaliar qual a melhor via, que a mãe e a criança se adaptam, que a mãe também escolhe e a criança aceita melhor. Quando for uso de mamadeira, existem vários bicos especiais, mas o bico da chuquinha, esse que nós conhecemos da forma mais comum, é um dos mais usados e muito bem aceito por quase todas as crianças com fenda palatal. E a técnica tem que ser muito cuidadosa para evitar a deglutição de ar que é comum nessas crianças. Então a mamadeira vai ter que ser dada tendo cuidado que o leite esteja preenchendo todo o bico da mamadeira e que seja colocado na boca da criança com uma posição verticalizada, mais ou menos semi-sentada e cuidando a inclinação dessa mamadeira para que não entre muito ar junto com a deglutição. Com relação ao cuidado com as mamas da mãe que amamenta, nós precisamos também avaliar como é que está a ejeção de leite. Existem mulheres que produzem um grande volume e que o fluxo de saída é muito forte. Então, muitas vezes, nesses casos, é preciso massagear e ordenhar essa mama antes de oferecer para o bebê, para que ele não engasgue. Então, liberando um pouco de leite, vai diminuindo a força do fluxo de leite e a criança poderá então ser colocada para mamar, sempre observando o seu movimento de sucção. Ao contrário, existem outras mulheres que o leite tem um fluxo mais lento, mais demorado, mais difícil. Então, essas mulheres, durante a mamada, elas vão precisar dar uma ajuda para o bebê, ordenhando a mama com a própria mão. Abraça a mama com a mão bem aberta e junto com o movimento de sucção ela vai fazendo uma pressão na mama para ajudar na transferência do leite da mama para o bebê. As mamadas dos bebês com fissuras lábio-palatais, elas podem ser mais demoradas, porque eles tendem a engolir ar durante a mamada. Então a mamada às vezes tem que ser interrompida, ser colocado o bebê numa posição mais elevada para aguardar a eliminação desse ar através do arroto. Muitas vezes isso pode demorar 5, 10 minutos. E a mãe, depois disso, volta a colocar o bebê para mamar na posição adequada e continua, tendo às vezes que fazer essa interrupção mais 2 a 3 vezes. E as mamadas dos bebês
devem durar mais ou menos 30 a 40 minutos em média. Não existe uma regra fixa, mas para você ter certeza de que o bebê mamou uma boa quantidade de leite, e não deve ser contados nesses 30 a 40 minutos os tempos de intervalo, então eles devem ser descontados. É tempo de 30 minutos a 40 minutos de sucção, enquanto o bebê está na mama sugando. Mesmo após isso, algumas crianças vão sendo acompanhadas para ver quanto é o ganho de peso, e poderá ser complementado com o leite da própria mãe ordenhado, pode ser da mama que ele não mamou naquela mamada, ou do leite que ela pode estar ordenhando no intervalo das mamadas e deixando reservado para complementar. E esse leite ser dado no copinho, seringa, conta-gotas, enfim, da maneira como a mulher se sentir mais apta e o bebê aceitar melhor. Isso tudo vai ajudar no desenvolvimento natural, normal, pôndero estatural desta criança, para não comprometer o seu crescimento e o seu desenvolvimento. É muito importante esclarecer aos profissionais de saúde sobre o ganho de peso do recém-nascido. Nós sabemos que é normal todo recém-nascido perder peso nos primeiros dias após o parto, porque o peso pesado no momento do nascimento, ele vem com um peso que não é o peso real do bebê. Ele está edemaciado, com hormônios da gravidez da mãe, ele tem ainda o mecônio que ele vai eliminar nas primeiras horas, nos primeiros dias, a bexiga com xixi, com urina que ele ainda vai eliminar. E quando ele nasce, ele é pesado com tudo isso. No primeiro dia ele já vai perder várias gramas, podendo chegar até 70, 80 gramas em 24 horas de perda, sendo esta perda natural para o filhote da espécie humana. Isso vai acontecer com os bebês que têm fenda lábio-palatal, e pode ser que esse processo de perda de peso seja um pouco maior nessas crianças. Então esses profissionais de saúde, eles têm que estar bem certos de que precisa de um acompanhamento para não prejudicar essas crianças e também não haver precipitação na introdução de leite artificial por conta dessa perda fisiológica. A perda fisiológica, conforme os especialistas internacionais e a Organização Mundial da Saúde orienta que normalmente a maioria das crianças em 10 dias retoma o peso de nascimento, mas existe uma tolerância de até 21 dias para a criança recuperar o peso igual ao peso de nascimento. E até lá essas crianças devem ser bem acompanhadas, a mãe avaliada, também nas suas emoções. Porque nós sabemos que a mãe que tem um bebê com fenda lábio-palatal, ela está muito preocupada, ela quer dar o melhor de si para o seu bebê, mas as suas emoções podem estar afetadas pela situação que ela foi acometida e não era esperada. Então ela vai precisar de muito apoio da família, dos profissionais de saúde, capacitados que saibam semear pensamentos positivos, fé na capacidade dela de cuidar dessa criança, de nutrir com seu próprio leite, e que quando isso não for possível, há meios de alimentar essa criança da melhor forma existente hoje em dia. Então, este é uma recomendação que nós fazemos a todos os profissionais. E se há um profissional que não sabe como atuar nessas situações, que ele procure conhecimento, que ele procure encaminhar para profissionais capacitados que possam dar a melhor ajuda para essa criança, para essa mãe, para essa família desenvolver de uma forma mais satisfatória e adequada. Para você, mãe, que está angustiada se o seu leite vai descer, creia que ele vai descer. Se você seguir as orientações de ordenha, de massagem, de estimulação, como se as tuas mãos fossem o teu filho mamando. E o leite, para algumas mulheres, pode demorar mais para descer, principalmente quando é a primeira vez que você se tornou mãe. Então, no primeiro dia, às vezes, vem uma gotinha, no segundo dia já vem 2, 3 gotas, no terceiro dia já escorre um pouquinho, no quarto, quinto dia já começa um espirro de leite. Acredite, a mama também precisa do seu tempo para amadurecer, precisa do seu tempo para ter cuidado. E o bebê, ele tem como esperar, ele vai nascer com certa reserva, nós não vamos deixar o bebê passar fome, e aquelas gotinhas do primeiro, segundo dia, elas são muito importantes, elas são a melhor vacina para você proteger o seu bebê contra infecções. E também ela já tem energia, já tem lactose, açúcar, para dar uma energia inicial para o teu bebê avançar.
nesse caminho da amamentação. Você pode, você consegue. E nós estamos aqui para ajudar vocês, mães, vocês, papais, e o papai ajudar muito a mãe, aprender as técnicas junto com a mãe, porque um papai que ajuda muito a mãe, ele amamenta de outra forma, ele ajuda a mulher a produzir seu leite, a liberar seu leite, porque ela se sente apoiada, a família apoiando, a família confiante, e existe maior sucesso no cuidado com o bebê e com a amamentação. Mãe, e você, que é mãe de um bebê com fenda lábio-palatal? Ele é um bebê normal. Fenda lábio-palatal não é uma doença, é apenas uma situação diferente que a criança se encontra. Aconteceu. São várias as causas. Não deve haver sentimento de culpa, não deve haver ressentimento. Deve haver sim um cuidado para dar o melhor para o seu filho. E você pode. Assim como você foi capaz de gerar essa criança, você vai ser capaz de cuidar dela. E nós estamos aqui para ajudá-los. Logo vem uma cirurgia de correção, a criança vai desenvolver e ela vai se tornar uma criança tão saudável quanto aquela criança que você esperava, como se ela não tivesse tido a fenda lábio-palatal.